E aí, pessoal, no vídeo de hoje do canal, novidades sobre o Wellington Rato, André Anderson, Nicão, Patrick, Igor Gomes e muito mais no vídeo de hoje. Mercado da bola não para e representação do São Paulo. Vamos embora pro vídeo. Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. Começa falando do São Paulo, que enfim se acertou lá com o Atlético Goianiense para contratar o Wellington Rato, meio atacante aí de 30 anos, que já era um desejo antigo do São Paulo. São Paulo estava concorrendo ali com Fortaleza, também com o Vasco, mas era um desejo do Wellington Rato jogar no São Paulo, então o São Paulo subiu um pouquinho a proposta, chegou ali a 5 milhões e meio de reais para comprar esse jogador aí por 3 anos, acertar com o Wellington Rato pelos próximos 3 anos, então ele vai ser jogador do São Paulo aí, um jogador que o Rogério Ceni queria muito também, vai chegar para a próxima temporada, então repito, vai assinar aí pelos próximos 3 anos com o São Paulo Futebol Clube, jogador que chega para ser um reforço importante aí do técnico Rogério Ceni. Uns chegando e outros saindo, né, Michele? Igor Gomes, cria lá de Cotia, made in Cotia, 23 anos, tá acertado, estaria ali por detalhes com o Atlético Mineiro. Pois é, o São Paulo tá até tentando manter aí um percentual do Igor Gomes, que tem contrato com o São Paulo até março de 2023, está facilitando essa saída aí, mas está tentando manter ali um pouquinho do percentual do Igor Gomes, um jogador que foi, como eu disse, revelado pelo São Paulo, mas que nessa temporada de 2022 ele veio sofrendo muito aí com críticas de parte da torcida do São Paulo, que pegou muito no pé do Igor Gomes aí por causa dessa oscilação que o São Paulo teve em 2022. O São Paulo até queria a permanência do Igor Gomes aí por razão, né? Mas o próprio Igor ali junto com o seu staff analisou a situação, ficou um pouquinho chateado aí com a torcida pegando no pé dele em algumas situações, então preferiu sair, deve estar acertando aí com o Atlético Mineiro. Daqui a pouquinho... Igor Gomes, hein? Quem diria? Os empresários do Igor Gomes estavam olhando muito pro mercado de fora, né? O mercado europeu, mas apareceu o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro que está se reforçando, contratou o Paulinho, tem agora o técnico argentino Coudet e Igor Gomes recebeu uma proposta. A informação que eu apurei é que assim, ainda não está 100% fechado. É uma situação que está bem avançada e o Igor Gomes, assim, me arrisco a dizer pelo papo que eu tive, que ele vai ser reforço do Atlético Mineiro nessa temporada. O Igor Gomes, só recapitulando, né, com o São Paulo, foi formado em Cotia, um jogador que deixou muito claro internamente no São Paulo que gostaria de discutir uma renovação de contrato. O São Paulo chegou a apresentar 3 propostas para o Igor Gomes, mas as questões que aconteceram no final do ano, de críticas da torcida, de vaias, aquele jogo da Sul-Americana contra o Atlético Goianiense que ele foi expulso e acabou prejudicando a equipe, isso gerou um desgaste muito grande do Igor Gomes com a torcida do São Paulo. E aí ele foi sentindo que essas críticas não iriam mudar o cenário e que se ele renovasse o contrato, ele acabaria tendo ainda assim muito mais críticas em alguns jogos, erros e tudo mais, então ele decidiu o quê? Mudar de área. Essa era a intenção do Igor Gomes, até mesmo quando ele troca de empresário, né? Ele muda seu staff e aí começam a surgir propostas. A ideia inicial era o mercado europeu, até o mercado de segunda linha da Europa, mas isso acabou não acontecendo. O mercado brasileiro começou a ficar agitado, o Internacional tinha interesse em contratar o Igor Gomes, mas aí na surdina, vamos dizer assim, o Atlético Mineiro chegou, mandou uma proposta, a discussão está avançada e eu me arrisco a dizer que o Igor Gomes vai sim jogar no Atlético Mineiro em 2023, respirando ares novos e seguindo a sua carreira. Quero falar agora sobre o São Paulo, que decidiu fixar um preço para aqueles clubes interessados em Patrick, jogador que fez boa temporada, para mim o segundo jogador mais importante do São Paulo, só depois do Caleri, 30 anos de idade, teve alguns problemas com o Rogério Ceni, já contei para vocês que o Rogério passou uma borracha em cima dessa história e confirmou a permanência do Patrick para 2023. Apesar disso, o mercado segue cogitando e especulando a chance da contratação do meia atacante. E o São Paulo já recebeu alguns contatos, o último deles do Atlético Mineiro, e para todos a resposta foi a mesma. São Paulo só topa negociar o Patrick por 4 milhões de euros, que hoje equivalem a 22 milhões e 600 mil reais. Mas é aí que vem o probleminha. Se o São Paulo não vender o Patrick agora, vai ter de rezar para que o Patrick tope em 2023 prorrogar o contrato, que se encerra em 31 de dezembro. Caso contrário, São Paulo vai voltar a ver o mesmo filme de Igor Gomes, Luizão, Reinaldo e tantos outros, que chegaram ao fim do contrato e tiveram a oportunidade de deixar o tricolor de graça. Então assim, ou você pega os 22 milhões de reais agora para fazer o negócio, desde que algum clube top bancar esse valor, ou vai se correr o risco enorme de perder o atleta.
O representante do Patrick e pessoas próximas ao Patrick já foram procuradas por clubes manifestando a intenção de assinar um pré-contrato a partir de metade do ano que vem, que é quando ele fica livre para se assinar um pré-contrato. Só para arrematar sobre o Patrick e contar que ele disputou 55 partidas, marcou 9 gols e deu 8 assistências, números melhores que inclusive em todos os seus anos de passagem pelo Internacional. E como todo dia tem informação. O Wellington Rato, me falaram assim, mandei mensagem, o Wellington Rato tá fechado com o São Paulo? A resposta foi 99%, ou seja, é jogador do São Paulo. Porque os caras são muito cuidadosos, né? Sabe como é que é dirigente, gosta de ter tudo certinho. O São Paulo que ainda faltava acertar algumas pendências com o Atlético Goianiense. Vai pagar quase 6 milhões de reais, 5,5 mais a comissão dos empresários e tudo mais. Então vamos arredondar ali para 6 milhões de reais por 3 temporadas o Wellington Rato, jogador de 30 anos, um jogador experiente, um jogador que se destacou no Atlético Goianiense. O São Paulo que acabou vencendo uma concorrência brasileira, tinha o Vasco, né? Tinha o Fortaleza. Aliás, o Fortaleza emitiu um comunicado, né? Uma nota oficial dizendo que estava saindo das negociações com o Wellington Rato. Isso porque o São Paulo deu uma boa avançada, esses 99%, que para mim já é 100%, do Wellington Rato sendo então o terceiro reforço do São Paulo para essa temporada. Inclusive, um dirigente do São Paulo me disse que o São Paulo quer anunciar os 4 reforços até a reapresentação do clube, né? Até quarta-feira. Ou seja, o Wellington Rato, São Paulo, falta aquele 1%, aquele detalhezinho, aquele detalhe final para poder sacramentar e aí poder fazer o anúncio bonitinho da contratação do Wellington Rato, e isso deve acontecer já nas próximas horas, né? O São Paulo tem, assim, essa pressa de ter mais um reforço. O Wellington Rato é o terceiro, a gente já teve o Pedrinho, né, que foi o primeiro reforço de 2023, o Rafael Goleiro e agora o Wellington Rato. Gostou dessa contratação? Comenta aqui. Comenta também sobre o Igor Gomes. Veremos. Bora falar agora sobre Igor Gomes. A bomba da segunda-feira dá conta de que o meio atacante do São Paulo, cujo contrato termina em 30 de março, tem conversas avançadas com o Atlético Mineiro. Informação que foi divulgada. O São Paulo chegou a sugerir Lisieiro e Orejuela, que ainda não sabem se serão aproveitados por Ceni. A diretoria quer fechar o Wellington Rato. A proposta foi enviada e o jogador quer vir para o time do Morumbi. E também Marcos Paulo. A negociação segue com o Atlético de Madrid para o atacante chegar por empréstimo de uma temporada. Bora te atualizar sobre as últimas do São Paulo, começando com o Nicão, que está fora dos planos da comissão técnica. Rogério Ceni e Nicão não tiveram um ano muito bacana, a relação entre eles é ruim. E olha que o Nicão foi um dos reforços mais caros para a temporada de 2022, entre salários, direitos de imagem e luvas, ele custa mais de 700 mil por mês, contrato até dezembro de 2024. Diante desse cenário e com o fato dele ter se machucado bastante e jogado bem pouco, o São Paulo e o Nicão já decidiram por negociá-lo com algum clube, brasileiro ou do exterior. Recentemente, 2 times da Série A sondaram o São Paulo, mas se assustaram com as cifras e nem deram continuidade às negociações. A ideia do São Paulo era envolvê-lo numa troca para garantir um jogador importante para o lugar do Nicão ou vendê-lo para um clube do exterior, assegurando uma economia com salário e mais uma receita que pode depois ser utilizada na contratação de reforços. Nicão, que com a camisa do tricolor disputou apenas 32 das 77 partidas do São Paulo em 2022. 50%. Foram só 4 gols e 4 assistências, números bem inferiores ao da temporada anterior, quando vestindo a camisa do Atlético Paranaense foi o grande destaque do Furacão. Para fechar sobre o São Paulo, Wellington Rato, enfim contratado. Fortaleza, no período da tarde dessa segunda-feira, havia desistido da contratação do Rato. São Paulo chegou aos 5 milhões e meio de reais que o Atlético Goianiense exigia e o Wellington Rato já se acertou com o tricolor, contrato de 3 anos. Vai ter um belo aumento salarial na comparação aos vencimentos que tinha no Dragão e vai ser anunciado muito em breve. Pessoal, o mercado da bola pegando fogo, então vamos começar aí pelas notícias do dia. Primeira delas, aí o São Paulo está tentando negociar com o Santos os 6 meses que faltam de contrato de André Anderson. O Santos tem interesse no jogador, o jogador que foi um pedido de Rogério Ceni e praticamente nunca foi utilizado por ele, né? Se machucou demais e o Rogério Ceni ficou desgostoso com o jogador. O São Paulo tenta reduzir sua folha de pagamento e o André Anderson, pelo jeito, não será utilizado. Então aí tem a negociação do Santos e São Paulo com relação a esse jogador. O jogador que tem mais 6 meses de contrato, São Paulo não conseguiu devolver ele para Lazio. Então aí quem sabe aí repassa aí pro Santos. Esperar que não aconteça isso com esses jogadores que vieram, né? Tudo pedido de Rogério Ceni. Vai acabar o Rogério Ceni botar para jogar, né? Dá um jeito. Em relação ao Igor Gomes, eu já falo em vários vídeos desse canal que o jogador não tinha mercado na Europa. Foi aprovado, né? Demonstrou isso, né? Não que seja um mau jogador, mas um jogador que já está muito queimado com a torcida, desgastado com a torcida. Pode ir bem no Atlético, pode, até porque o Cudê é um baita treinador.
Mas acho que o clima já deu, né, pro Igor Gomes. O Rogério Ceni também botou aí algumas fogueiras que o jogador não foi bem. Tem aquele jogo da semifinal aí que acaba com o jogo do São Paulo. O São Paulo perde o Atlético Goianiense numa falta infantil no meio campo, que ele toma o segundo cartão amarelo e vermelho automaticamente. Então, a expectativa era ir pro Inter, agora vai pro Atlético. O Atlético Mineiro, que tem sempre feito bons negócios, 0,800, e o São Paulo vai e paga 5 milhões por um goleiro. Não fez uma troca, então, na época, então, né? E não é só o Igor Gomes que o Atlético quer, né? O Atlético tem interesse no Patrick, quer fazer uma troca. O pessoal tem falado em Jair, tem falado em Ademir, mas faz parte dos planos do Rogério. Pelo menos acho que isso é uma bola dentro do Rogério, apesar da briga com o jogador. É só resolver ali as arestas e trabalho que siga, né? Mas a preocupação agora é que o jogador já está no último ano de contrato e no meio do ano já pode negociar um pré-contrato com outro clube. É o São Paulo fazendo aqueles contratos que não dá para entender, né? Jogador que não dá certo, São Paulo faz longo contrato. Jogador que dá certo faz curto. E aí vai ficar esse desespero o ano inteiro para renovar o contrato do Patrick. Veremos novidades nos próximos capítulos, né? Outra questão também com relação a Nicão. Outra questão incompreensível. Pedido do Rogério Ceni, contratado no início do ano, jogou menos de metade dos jogos. E aí, informação é que o treinador não quer mais, pode trocar o jogador, pode vender o jogador, assim. Questões estranhas, assim. Principalmente com o Rogério Ceni e alguns jogadores, entendeu? Situações esquisitas. Como foi com o Bustos lá, que foi um jogador que ele contratou e parece que ele não foi com a cara do jogador, então no treino ele dava a bola quadrada. Quer dizer, tem muita coisa mal explicada no São Paulo, entendeu? Nicão, que foi destaque aí do Atlético Paranaense há 2 anos atrás, com gol na final Sul-Americana, do nada é um jogador agora no São Paulo descartável, em que o São Paulo quer emprestar ou vender o jogador, e que você não tem nem, assim, quantidade de jogos, não tem nem como falar se ele foi bem ou mal no São Paulo, pela quantidade de lesões que ele teve, e não só ele, como diversos jogadores. Tanto é que nesse ano que ocorreu, São Paulo só entrou com o time titular o ano inteiro 4 vezes, de quase 70 jogos. O São Paulo foi o segundo time que mais jogou no Brasil, só apenas menos que o Flamengo. Então, assim, complicado, estranho que acontece algumas coisas dentro do CT do São Paulo. Agora vamos aguardar aí como é que vai se desenrolar essa história. Nicão com certeza tem mercado no futebol brasileiro. Na Europa acho difícil, talvez aí aqueles mercados tipo Estados Unidos, Oriente Médio, Ásia, mas vamos ver aí qual vai ser o desenrolar, até porque também tem um salário alto, aí eu entendo, São Paulo que reduzir a folga, trazendo Rato, Pedrinho e Rafael não são os mesmos valores que eles pagavam em jogadores que já saíram, então vamos aguardar. Mas é o São Paulo se movimentando no mercado da bola, tentando agilizar para chegar agora na apresentação dessa manhã e poder falar que já tem 4 reforços, incluindo o Marcos Paulo e o Wellington Rato, já que oficialmente, apenas Pedrinho e Rafael. Então é isso, pessoal, o São Paulo aí se movimentando, muitas saídas, entradas começam a acontecer, mas é aquilo que foi dito no final dessa temporada, né? O São Paulo ia mudar o perfil, ia tirar talvez os últimos resquícios de jogadores aí que fracassaram quando o São Paulo chegou em decisões. E é isso que tem sido feito. Esperamos que o Rogério Ceni com esse elenco aí consiga torná-lo competitivo. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazurra do canal Mazurra. Espero que se você quer ficar ligado nas últimas notícias e nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e, se puder, nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações tricolores, uma ótima quarta-feira a todos. O São Paulo volta a campo, volta aos treinamentos, então teremos novidades sem dúvidas e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.